Ação que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, né? E o capítulo 16, que fala sobre Davi é escolhido e ungido para ser rei. O rei Davi. Diz assim o versículo da palavra de Deus. O versículo 11, né? 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Amém. A Bíblia relata que Deus, ele queria escolher um outro rei, porque o rei que estava reinando em Israel, esse rei ele tinha desobedecido a Deus, que o nome dele era Saul. Aí a Bíblia relata que Deus, ele se irritou com Saul e chama Samuel, que era o profeta, e diz: vai, né, até um lugar, tem um homem chamado Jessé, que eu tenho dentre os filhos dele o novo rei para Israel. E Samuel ele ficou um pouco com medo de ir, porque ele poderia ser que aquele rei que estava no poder poderia até matar ele, né? Aí, mas Deus disse a Samuel e disse: não, você vai até aquela casa, leva uma ovelha para sacrificar, não conta nada para ninguém. Aí a Bíblia diz que quando ele chegou lá naquele lugar, né, a Bíblia diz que os homens foram logo atrás de Samuel, perguntando: tu viesse aqui, é de paz a tua vinda? Ele disse assim: é de paz, eu vim sacrificar na casa de Jessé. E a Bíblia relata que quando ele entrou, né, na casa de Davi, lá na casa de Jessé, né, o seu pai, ele diz: olha, tem aqui um rei que o Senhor se agradou. Me passa aí o teu filho. Ele não sabia quantos filhos aquele homem tinha. E a Bíblia relata que Jessé pegou o filho mais bonito, o mais velho, o mais alto, e passou na frente de Samuel. E o profeta olhou para aquele jovem, né? Aquele homem disse: ah, certamente esse é o novo rei. Não, a Bíblia relata que o primeiro filho, que era Eliabe. Mas a Bíblia diz que Samuel se enganou. Ele pensou que era aquele. E Deus disse a Samuel: Samuel, não é este. Este eu tenho rejeitado. Porque tu vê por fora, mas eu vejo o interior. Não é este. E aí Samuel diz: não é esse. Tem outro filho. E ele passou os filhos todinho. Passou um homem chamado Abinadab, passou outro chamado Samar, passou os 7 filhos. E Deus disse a Samuel: não é nenhum desses. E a Bíblia diz que Samuel olhou para Jessé e disse: tem ainda filho teu? Você acabou todos? E aí aquele homem Jessé disse: tem um ainda, mas só que ele está com as ovelhas, cuidando das ovelhas. Aí a Bíblia diz que Samuel disse: mande chamar ele. Então veja, todos os filhos daquele homem estavam à mesa, estavam na casa, e o mais novo estava no sol quente, cuidando das ovelhas, mas era justamente aquele jovem que era o que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. Amém. Aquele homem, como pai, ele não dava nada por aquele filho mais novo, mas era justamente aquele filho mais novo que estava lá no sol castigante, cuidando das ovelhas de toda a família, onde tinha os mais velhos para cuidar, mas o pai não colocava o mais novo. Mas foi através dali, que era naquele momento no deserto, que ele estava com a ovelha, mas Deus estava preparando a vida daquele jovem para ser um grande rei. Então a Bíblia relata que foram chamar Davi, e quando Davi chegou dentro da sua casa, a Bíblia diz que Deus falou com o profeta Samuel e disse: é esse aí, unge ele, porque esse é o novo rei de Israel. E a Bíblia relata que Samuel pegou o azeite e derramou na cabeça de Davi. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi, e ele foi ungido na frente de todos os seus irmãos. O pai não dava nada por ele, mas Deus fez mostrar àquela família que Deus queria aquele menor, que era desprezado, que ninguém queria, que ninguém contava com ele para nada. Mas Deus, ele tinha algo na vida daquele jovem. E assim é na sua vida. Viu, Davi? Não foi por acaso que
sua mãe e seu pai escolheram o seu nome como Davi. Então isso mostra que Deus ele tem um grande plano na sua vida. Amém. Né? Que você possa permanecer nos caminhos do Senhor, né? Buscar sempre agradar a Deus. Porque os irmãos de Davi, eles só queriam agradar o pai, agradar os homens, agradar o bem, que eles eram valentes de guerra. Mas eles não tinham uma coisa, eles não tinham o temor de Deus. E Deus ele gosta disso. Deus ele não gosta por fora, Deus ele vê dentro. Né? Então guarda essa palavra, que Deus ele lhe olha fora, mas ele se preocupa com o que está no seu coração. E aqui é cada um de nós. Cada um de nós a gente percebe por fora, mas Deus ele olha aqui dentro, o que está no coração de cada um de nós. E ele tem uma escolha e um chamado, né? Para cada um também que aqui está ouvindo essa palavra. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém.